Jota, que hoje ficou conhecido como Jota de Moraes, o defensor do sistema que você não pode matar jogador PK Red, porque se você for caçar eles, vai ser tido como perseguição. É, cara, tá foda. O PVP tá foda. O PK Red pode matar todo mundo sem sofrer nenhuma punição. Mas se você for caçar o PK Red, você pode entrar em maus lençóis e tomar um ban por perseguição. O J de Moraes está atacando novamente. Uh. Yeah. Fala galera, aqui é o Crowley e no React de hoje estamos trazendo um vídeo do Zeus aí, que é Black Desert Revolta Mundial. Eu ainda não vi esse vídeo, também já tem a parte 2, a gente vai reagir também. Então você no YouTube vai estar tendo a parte 2 logo no dia seguinte. Eu vou estar fazendo React desse vídeo não só porque é um conteúdo voltado do Black Desert que o Zeus fez, mas que no momento desse podcast estava acontecendo, eu estava assistindo e algumas das informações ali, eu e o Zeus estava trocando um zap ali, porque ele não tá tão ativo no cenário PVP e a gente estava trocando informação ali. E é isso. Logo pra também deixar vocês puto, quem for hater, e feliz quem tem bom senso. Muita gente falou, o Zeus não merecia tá lá, quem era pra estar lá era você ou outra pessoa tal, porque o Zeus tá fora do cenário. Primeira coisa, você tem que entender, o Zeus, ele tem a prioridade dele, tem a conquista dele dentro do BDO. E ele entende muito mais que qualquer outra pessoa que não saiba pensar. Ser hater é uma coisa, ter bom senso é outra. Segundo, de todas as pessoas que estavam no momento, o Zeus é que fala inglês. Eu não falo inglês, Gastor não fala inglês, outras pessoas não falam inglês, eu precisaria de um tradutor. Terceiro, quem foi convidado foi ele, não a gente. Então vocês têm que ter maturidade, deixar de ser criança e aceitar, porque pelo menos pela primeira vez a gente foi convidado para um podcast internacional, onde estavam várias comunidades falando sobre um problema que é o nosso jogo, que a gente busca melhoria. Então engole o choro, deixa de ser hater e aproveita o conteúdo, tá? Manos, Zeus aqui com mais um vídeo e hoje vamos falar sobre Black Desert Online, que tá em uma certa situação um pouco complicada nesse momento. Na madrugada do dia 21 de agosto eu participei de um podcast chamado United Nations of BDO, que é um podcast organizado por um streamer de fora do Brasil chamado Blue Squadron. Ele chama representantes das regiões do BDO para poderem falar sobre como é que tá a situação do jogo. Nesse podcast nós tivemos representantes de várias regiões, incluindo até mesmo a Coreia. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link completo para esse podcast, caso você tenha interesse em assisti-lo por completo, mas lembre-se que ele estará totalmente em inglês. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo para vocês do que foi dito lá e dessa percepção que parece bem geral do BDO, pelo menos em algum aspecto. Antes da gente começar, saiba que esse vídeo aqui é patrocinado pelo nosso querido Kaspersky, o melhor sistema de segurança e mais completo do mercado, e nesse momento agora com... Eu confirmo, tá, gente? É seguro mesmo, eu tô utilizando o Kaspersky. Tá? Porque eu tive problema no meu PC, então use o Kaspersky com dos Zeus, hein? menor preço possível também. Em parceria com a Intel, no Gamers Day, nós temos aí o preço de R$ 27,96 pelo plano anual do Kaspersky. É isso mesmo que você ouviu, cara. Menos de R$ 30 por um ano de Kaspersky totalmente completo. Todas as ferramentas que o Kaspersky dispõe, com melhor antivírus, melhor database, com VPN completo, ilimitado, gerenciador de senhas, dispositivos de rede, tudo que você tem disponível do Kaspersky para você. E, inclusive eu tô usando até no meu celular, tá? Chega de povo cheio de hack e dessas coisas aí. Chega. Usa Kaspersky. Navegar tranquilamente e seguro na internet por esse precinho humilde. Utilize o cupom INTELGD e o link que está aqui na descrição para você aproveitar essa promoção que eu não sei até quando vai. Então aproveita a oportunidade, link na descrição, fique seguro e agora sim, vamos pro vídeo. Para começar essa conversa eu preciso deixar muito claro que a percepção que eu vou apresentar para você agora tem muito, se não totalmente, a visão dos veteranos do jogo. Talvez se você for um jogador que está começando agora no Black Desert ou que começou há pouco tempo, muito provavelmente talvez você não se identifique com o que eu vou dizer aqui e faz todo sentido do mundo, porque o começo do jogo, o early game e o mid game, nesse momento são os melhores estágios do game. Então não vai ser incomum que você que está começando no jogo agora esteja completamente satisfeito com o que você está sentindo e como o jogo está te atendendo nesse momento, porque
esse certamente é o melhor aspecto do BDO e é onde ele melhor atende os jogadores. Agora, quando a gente parte para o lado dos veteranos, algo que inevitavelmente você que continuar no jogo vai acabar se tornando também, as coisas estão um pouco complicadas e é basicamente disso que eu vou falar aqui. De forma geral, eu já devo apontar para vocês que da percepção das comunidades, né, de várias regiões diferentes, a situação do endgame do Black Desert Online, ela não está muito saudável, não está muito empolgante para os jogadores. E o mais interessante de tudo foi perceber que as frustrações dos jogadores, as necessidades que a gente acha que tem e as soluções que a gente tenta empregar no jogo meio que são algo em comum em todas as regiões. Isso foi muito interessante. Foi muito interessante ver que mesmo nas regiões diferentes do jogo, mesmo nas plataformas diferentes como consoles e PC, em culturas diferentes, parece que os jogadores veteranos estão na mesma página com relação ao endgame do jogo. Vamos começar pelo PVP. Você já deve ter ouvido de alguém, né, ou em alguma conversa que o BDO é um jogo focado em PVP. E essa é uma afirmação que nunca foi exatamente correta. Apesar do jogo ter tido uma fase, principalmente nos seus primórdios, onde o PVP ele era mais aquecido, né, não era exatamente o foco principal do jogo. Mas como no começo não tinha muita coisa pra fazer... Aqui, Zeus, eu já vou discordar, cara. Então, o BDO sim é um MMO PVP desde o início, desde o projeto dele. O jogo foi moldado para ser um jogo de grind e profissões de vida, para dar a opção, entendeu, de progressão para cada um gosta. Inclusive nos primórdios do jogo, a profissão de vida dava muito mais dinheiro que o grind. E o jogo sim era PVP. Os primeiros sistemas de guerra do jogo era envolvendo mob com PVP, invasão de castelo, o sistema de node, que são coisas diárias, as GVG, as guerras unilateral. Então sim, literalmente, quando todo mundo procurou o Black Desert, era sim por ser um jogo PVP e sandbox, coisa que outros MMO já tinham deixado de oferecer há um bom tempo. Então, infelizmente, é a realidade. Não interessa se você vai fazer PvE, grind ou qualquer outra coisa dentro do jogo. Todo o conteúdo diário que você vai encontrar para fazer no jogo, que vai ter um evento, que vai ter o destaque, é o PVP. Por causa do combate do jogo, que é excepcional. Inevitavelmente, meio que todo mundo fazia um pouco, então era um cenário mais aquecido que dava de fato essa sensação. Mas ao longo dos anos, até a gente chegar ao ponto em que a gente tá agora, as coisas mudaram muito no Black Desert com relação ao seu PVP. E grande parte, se não todas essas mudanças, favoreceram muito aos novos jogadores, porque agora nós temos um cenário onde nós temos vários PVPs capados, onde jogadores com poucos equipamentos conseguem participar, como guerras, arenas ranqueadas, as guerras unilaterais que aconteciam entre as guilds não existem mais, então se uma guild quer declarar guerra contra a outra tem que aceitar, senão a guerra não acontece. O PK de mundo aberto ficou extremamente punitivo agora, o que não tornou nem um pouco interessante você resolver fazer PVP fora dos servidores PVP. Os servidores PVP ditos como servidores PVP não incentivam muito os jogadores a fazerem o que ele propõe, que é PVP. As últimas mudanças... O Acha é uma negação. E isso é uma falha tão grande da empresa porque o jogo mudou, tudo mudou, o sistema está mudando. Hoje realmente o BDO não é mais um jogo PVP, o que mantém o PVP dentro do jogo é a comunidade que procura treta de treta e treta e treta. Se não for isso, não tem. E simplesmente o Acha tá ali no limbo, num cantinho lá, bem escondidinho assim. Quando iremos refazer o Acha? Qual o sentido da existência do Acha? Vamos criar um Acha anônimo para ninguém saber quem é, mas não tem nada a não ser 50% de drop? Assim, cara, o Acha merece uma reformulação total para os moldes de toda a alteração que o jogo fez. Nas guerras também do BDO acabaram favorecendo muito a jogadores que não são tão dedicados assim a terem uma guild organizada. Boa noite, Dorim, mano. Tamo junto. É nóis. Que treina com estratégias para poder desempenhar cada vez melhor. Agora você basicamente tem um sistema de guerras que é quase um RNG para você ganhar. Continua sendo uma guerra que consiste em brigar por uma base com outras guilds, mas agora o sistema faz com que o vitorioso seja aquele que dá o último hit na base. Ou seja, você pode ter uma guild extremamente organizada, muito forte, que vai lá e vai dar o maior dano possível na base, mas se vier uma pessoa que nunca participou da guerra, diga-se de passagem, por acaso aquele dano em área que ela deu for o último hit que vai quebrar a base, a guild daquele cara vai ser a vencedora. Esse sistema
esse sistema é tão merda e ruim, tira tanto o senso de competição do MMO. Cara, aconteceu duas noites que eu fui. Uma foi o Misawa de Musa, que era o único cara do flanco que tava atacando. Tinha 3 guildas se batendo, um cara de uma só. Ele deu o hit e pegou o pino e levou a vitória, né? E a outra foi um cara sozinho, atirando de canhão. Ele ganhou a nude. Entendeu? Então, tipo assim, é da hora ter um PVP, tem tal, mas tira o sentido de você ter uma guild competitiva. Esse sistema é muito falho. Olha, eu preferi o sistema anterior. O sistema dá muito mais margem para que guilds menores ou guilds não tão organizadas assim consigam chegar no final de uma guerra como essas como vitoriosa. E como eu disse para vocês no começo desse vídeo, esse cenário é extremamente favorável para quem é mais casual, para quem não quer dedicar tanto ao tempo ao jogo, para quem tá começando agora. Tudo isso é muito favorável e provavelmente você deve estar falando que tudo isso é maravilhoso para você. E na real, meio que você não tá errado, né? O que acontece é que o outro lado dessa moeda, que são jogadores mais veteranos, que querem se dedicar mais a esse cenário, que querem ter uma organização maior, que querem ter um cenário onde eles precisam desempenhar melhor para ganhar pelo mérito desse desempenho, acabam não sendo muito favorecidos e meio que esquecidos nesse processo. E é exatamente o que está acontecendo nos servidores tanto da Coreia quanto do NA. As maiores guilds e mais reconhecidas ao longo desses últimos anos simplesmente estão deixando o jogo e se desfazendo. E isso não é muito diferente. Não só as maiores guilds estão se fazendo, aqui no SA já teve várias guilds grandes que cresceu, tava lá lutando e morreu. Como isso é tão falho que todo o conteúdo do jogo que vem grande, tipo a Guerra das Rosas, que é um conteúdo de facção, se não tem as guilds grandes, não tem a guerra. A solução do jogo foi o quê? Botar os GM pra liderar as facções, mas quem lidera as facções são as guildas que fazem o sem cap. Só que não tem um PVP no sem cap. Então quem vai liderar? Qual a dedicação que o cara vai ter de fazer um conteúdo? É um trabalho danado. É bem complicado, cara. Bem complicado. Diferente no SA e em outros servidores também. Existe uma guerra no BDO que é a Guerra das Rosas, que é um 300 contra 300 que acontece a cada 2 semanas, e essa guerra sim é focada completamente na galera do endgame. Só que para essa guerra acontecer, nós precisamos ter pelo menos 2 guilds que estejam dispostas a assumir a liderança de cada um dos grupos. A Guerra das Rosas é de fato um sistema que tem muito potencial, mas para esse potencial existir ou acontecer, ele precisa que existam jogadores dedicados no game. Só que não existe nenhum outro cenário ao longo dessas 2 semanas que incentive esses jogadores a fazerem qualquer coisa dentro do jogo ou se manterem organizados para isso. Aqui no servidor SA, por exemplo, na última semana nós não tivemos a Guerra das Rosas porque simplesmente não teve guild para assumir a liderança daquilo. Como uma solução desesperada, um dos CMs, e agora eu não lembro se foi na Coreia ou no NA ou no EU, soltou uma Coreia. nota dizendo que se não houver guilds para assumir a liderança da Guerra das Rosas, a guild dos GMs vai assumir esse papel. O que, ao meu ver, é uma solução no mínimo patética. Então o que nós temos no BDO agora é esse cenário que fomenta de certa forma o PVP nas suas fases iniciais, dando mais oportunidade para jogadores entrarem, participarem e até ganharem, mas conforme esses jogadores vão evoluindo, não sobra muito espaço para fazer muita coisa. Eles acabam tendo que ficar nesses cenários iniciais porque lá na frente não tem um final muito brilhante. O que para os jogadores veteranos não é nada interessante e para os jogadores iniciantes é basicamente um vislumbre do beleza, para que eu vou evoluir mais nesse jogo se eu já consigo fazer tudo que dá para fazer, ou na verdade tudo que é bom de fazer tá onde eu já estou aqui. No final desse vídeo eu vou fazer um compilado sobre a questão de possíveis soluções para cada um desses problemas. Com relação ao PvE do jogo, a reclamação parece também ser a mesma em todos os servidores. Falta conteúdo desafiador no Black Desert Online. A PA, ao longo dos últimos anos, tentou trazer alguns conteúdos que fossem desafiadores, mas não conseguiram ser muito efetivos nisso, não conseguiram ser consistentes e não conseguiram fazer com que esses conteúdos evoluíssem junto com os jogadores. E claro, eu tô falando dos poucos conteúdos que existem no jogo, que são de longe uma marcação de grandes conteúdos desafiadores. Até hoje não existe uma raid realmente épica dentro do Black Desert, nós não temos chefes mundiais realmente marcantes, importantes, relevantes de qualquer forma. A dificuldade... A da raid realmente não tem. Ou dos bosses, precisa de uma repaginada e vai vir um conteúdo novo. E os bosses de lá, cara, foi frustrante. Eu tava muito hypado pros bosses do continente. E, cara, tem boss que nem a altura de boss de mundial tem. Morre em 30 segundos. Não usa uma mecânica. Nada.
Você sabe o que é isso? Nada. Porque o jogo tá... BDO já tem uma década. Então, precisa de coisas novas, cara. Tem que vir. Aí quando vem os boys da Terra... Mano, o boys é tipo o dobro do teu personagem. Entendeu? Um boys mundial... Você pega de exemplo o Gamorph é um Kizarka, por exemplo. Pra uma altura, o dobro, tipo, parece um Berserk, o boss. Cara, é broxante. Eu brochei muito com os bosses. A verdade que existe no Black Desert hoje está nos spots do game, que possuem até algumas opções interessantes, com bastante dificuldade até, mas dentro desse contexto de grind, onde você vai ficar horas e horas e horas farmando para poder fazer dinheiro. Existem spots que possuem mecânicas específicas que vão exigir bastante atenção para você conseguir manter um bom desempenho no resultado que você está buscando ali, que é o dinheiro por hora. Mas esse tipo de dificuldade nunca vai se equiparar à dificuldade de um chefe épico, de uma raid incrível, com mecânicas interessantes. Não é para isso que servem os spots, até porque se fosse nesse nível, com essa dificuldade, o farm não seria tão interessante quando a gente fala de um farm em mundo aberto. Então, Cara, é exatamente isso, cara. O erro deles é isso, é porque o BDO não tem um sistema de trindade. O sistema de trindade de BDO, ele entra meio que na tua guia, pra gente ser mais assim. Então, quando você não tem DPS, healer e tanque, os bosses não podem ter muitas mecânicas complexas, o que prejudica muito o trabalho do BDO. Por o BDO não ter healer, DPS e tanque, fica voltado o suporte sempre na Shai. Você depende de uma Shai pra tudo, qualquer spot grupo no jogo, que é horrível. Pra boss também, a gente vai receber aí os bosses, né? Que vai ser feito em 5 pessoas. E vai ter umas mecânicas interessantes. Mas os bosses atuais, cara, que foi o erro deles, eles caparam. Trouxeram conteúdo capado, onde literalmente a dificuldade artificial só aumenta o dano do monstro. Você não tem, eu tenho que fazer aquela mecânica ali pra poder fazer. Não, é sempre dano, dano, dano. Mas eu espero que a PA tenha aprendido um pouco, né? Deixa vir esse conteúdo que vai ser em grupo e vai ser indie game, que vai ser bem interessante. Sobre o grind, cara, o grind nunca pode ter uma mecânica maçante, porque é algo que você vai passar muitas e muitas horas. Eu acho que tem que ter uma mecânica interessante, pra não ter aquela sensação que o spot é chato, pra você te manter acordado jogando, mas não pode ser algo maçante, porque o grind em qualquer MMO foi feito pra você ter horas de jogo. Já DG, raid, entendeu? Chefes mundiais, até mesmo as rachaduras, poderia sim ter níveis de dificuldade com melhores recompensas aí pra gente estar poder aproveitando isso da melhor forma. o ideal é que essas duas coisas existissem dentro do jogo, que você tivesse os spots evoluindo como eles estão evoluindo agora, e eu acho que o caminho é até minimamente interessante, mas quando se fala de desafio, aquele lugar que você vai pra sentir a satisfação de vencer aquele desafio que está sendo proposto, isso realmente é praticamente inexistente no BDO. As dungeons do jogo existem e são até interessantes, são apenas 3, uma quarta dungeon já foi prometida, mas ela nunca chegou. As dungeons do jogo até vão oferecer um desafio para quem quiser vencer o modo mais difícil delas, mas não é um desafio que você vai querer ficar repetindo por muito tempo, até porque o que você faz nas dungeons é KK hora, é silver por hora, é dinheiro por hora. Então chega um ponto que o desafio já foi vencido, você já faz as dungeons com facilidade, o que acontece com qualquer dungeon depois que você repete ela por algumas vezes, e aí já não faz mais sentido você ter que organizar um grupo para fazer aquilo, se colocar numa situação de erro onde jogadores podem errar e demorar mais para você completar, o que vai diminuir o resultado que você está fazendo também, sendo que você pode simplesmente ir por um spot e fazer silver por hora da mesma forma. As dungeons, como vários outros conteúdos no BDO, ficaram completamente esquecidas, não evoluíram, não tiveram novos níveis, novos desafios ou sequer recompensas únicas que acontecem ou dropam apenas nelas. E é exatamente o que acontece com os conteúdos desafiadores do BDO. Eles aparecem, têm uma proposta inicial interessante, muitas vezes ficam ali no meio do caminho, mas acabam sempre sendo esquecidos ou até mesmo removidos do jogo. A verdade é que conteúdos que têm um foco mais no desafio acabam surgindo, ficando no meio do caminho, mas nunca conseguem atingir todo o potencial que poderiam e muitas vezes são até removidos do jogo. Então a sensação geral que existe nas comunidades é que quando você chega no endgame, realmente não existe um propósito para você ficar mais forte. Você tem uma progressão praticamente infinita no BDO, especialmente se você não tem muito tempo, mas não existe motivo nenhum para você fazer isso. É basicamente para você dizer que você fez. Eu cheguei nesse ponto, tenho não sei quanto de GS. Para quê? Porque sim, porque eu quero. Continua. É exatamente essa sensação que eu tenho hoje. Pra que eu vou correr atrás dos outros 3 Devoreca PN se eu não tenho onde usar?
Ah, claro, mas por que você não faz PVP sem cap? Porque não tem PVP. Não tem conteúdo endgame, o jogo capa todo PvE, o jogo capa todo PVP, o jogo capa tudo. Não tem sentido em você progredir. E é um jogo de um potencial absurdo. Entendeu? Facilitaram tanto pra galera que a galera não quer mais sair desse conforto. Aí o que, é que o jogo vai ter que fazer? Vai ter que criar um sistema que obrigue a galera a fazer esse conteúdo. Que ponto chegamos, né? Continua faltando muito conteúdo para justificar toda a progressão que o Black Desert dá, e esse é um grande problema, tanto no PVP. Exatamente. Oi, casei, cara. Ué, tem Node todo santo dia. Tu vai fazer PVP com quem, Yonox? O sistema de Node, ele é voltado pra ser com pelo menos, entendeu? Pelo menos 20 guildas participando pra você ter 10 em cada lado de território que divide. Você não tem nem duas pra fazer. Hoje a gente fez a Node, né, na região de média, foi 2 pino, se eu não me engano 4, foi 5 guildas. Entendeu? Sabe o que aconteceu? O PVP acabou em 20 minutos. As duas bases. Horrível, o sistema horrível. Não tem como a gente fazer PVP sem cap se não tem. Aí depois vai chegar a Guerra das Rosas, vai ter que ficar o Boltz de um lado e o Dorin do outro gerenciando um sistema que eu creio que os GM não vão saber gerenciar. Que é muito complexo. Entendeu? Quanto no PvE. Uma outra coisa que ficou muito clara nesse podcast também, e é muito interessante até, é o problema da comunicação. Toda comunidade acha que nunca é ouvida e que a comunidade do lado é muito mais ouvida que a dela. Aqui no SA, a gente acha que não é ouvido, e quem é ouvido de fato é o NA e o EU. Lá no NA, eles acham que não são ouvidos, porque quem é ouvido de fato é o KR. E o mais interessante é que quando você chega na Coreia, a Coreia também fala que eles também não são ouvidos. Ou seja, no final das contas, o que ficou claro é que ninguém está ouvindo. A Pearl está fazendo o que ela quer, do jeito que ela quer, e dane-se o feedback de qualquer comunidade que seja. E essa parte aqui foi engraçada, cara, na hora do podcast. O SA, eu vou ser bem sincero, até o ano passado, inclusive com a Perabs e mesmo tendo alguns GMs trabalhando, eu acho que a equipe de CMGM do SA não tinha uma autonomia grande para poder estar interagindo com os jogadores. Vou falar do SA primeiro. Uma das coisas que eu posso falar é que desde quando teve os banimentos dos hackers e tal, a equipe da PA, e desde quando teve o Oasis também, para quem não sabe, o Oasis foi um evento que a PA reúne alguns aventureiros do jogo, né, os criadores de conteúdo e a equipe da PA, que inclusive eu, o Zeus, o Xuxinha, né, o Cisnoi que tá aí no chat aí, a gente teve um almoço depois no dia seguinte com desenvolvedores, onde demos feedback diretamente. Eu mesmo dei o feedback na época da evasão espacial, evasão especial, de vir para Chrome, ou dos novos elixires, a maneira que eu falei, olha, tem que vir um elixir novo, nem que você junte 5 para fazer um, são 20 elixir, porque a rotação de elixir polui muito a tela. E veio, não fui eu que, não fui o único que dei esse feedback, um feedback é pedido há muito tempo, mas eu dei ali e fiquei feliz que veio. Então, será que fui eu? Será que não foi? Não sei. Mas de lá pra cá, até mesmo o contato da equipe do GM, para quem procura passar o feedback, para quem procura estar interagindo com o CMGM no Discord, entendeu? Ou quando ele cola na live da gente que é parceiro e tal, a interação dele está melhor do que foi, entendeu? Nos últimos anos, nos últimos meses aí. Já em respeito da parada dos outros servidores, NAEU é a principal fonte de receita da Proabs. Então, sim, eles começaram a ouvir lá agora. E a Coreia também é outro ponto de servidor. E a China que vai ter agora. Então, assim, não adianta falar. Os coreanos eram os preferencial. Toda alteração que vem no jogo, inclusive de guerra unilateral, veio por causa dos coreanos. A sistema mudança de node não veio por causa do NA. O NA funcionava perfeito. Não precisava mudar. Entendeu? Então, assim, não vai falar, que nós. Não. Foi escutado por causa deles e acabou. Os coreanos esquecem que recebe todo jogo de primeira. É, exatamente, Cisnoi. Todo balanceamento e conclusão. Mas hoje em dia, pelo menos isso eles resolveram, né, Cisnoi? Tá global, né? Sai no Labs na semana que vem, dá pra todo mundo.
Talvez seja a parte mais triste disso tudo, porque nós tivemos nesse podcast vários representantes de várias comunidades, as próprias comunidades estavam ali nos chats conversando e interagindo com cada um deles, e meio que todo mundo estava de encontro com tudo isso, e várias ideias que eram propostas eram meio que comum acordo, todo mundo estava de acordo com aquelas ideias, ou ideias semelhantes surgiam de pessoas diferentes, em comunidades diferentes, e regiões diferentes, meio que todo mundo consegue ver coisas que são potenciais, que fariam o jogo chegar aonde a comunidade quer, e esse feedback já foi dado para PA várias e várias vezes. Exatamente, no podcast o coreano reclamou disso porque tá tudo bugado. E, inclusive, cara, deixa eu pegar aqui, tá? Exatamente uma nota que eles viram a merda tão grande de lançar o conteúdo pra Coreia e não lançar pro jogo todo, que a PA fez uma nota aqui, só pra vocês verem isso aqui. Tá? Por isso que vai ser atualizado. Porque a frustração foi grande. Pra quem não sabe, ó, isso aqui é a expansão da Terra do Amanhecer. E ela foi lançada primeiro na Coreia. Eu até entendo ser lançado na Coreia por causa da região. Pô, é baseado todo na cultura deles. Então, porra, o jogo é coreano, beleza, sair primeiro lá. Né? Mas é foda, porque no resto do mundo todo só depende da região. Então, aqui, né, eles vão lançar pra gente. Porém, a dublagem não tá concluída, que é a dublagem da coreana para inglês, e eles vão colocar legenda. Pô, foi difícil. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles vão conseguir lançar todo o conteúdo global, o que impacta muito para a PA, que é um dos grandes primórdios da empresa, é isso. É o curto tempo de lançamento de conteúdo, quando eles trazem assim. No passado demorou muito, mas trabalharam hoje em dia, todo o patch que sai no Global Labs já vem na semana seguinte para todo mundo. E com isso aqui, a gente só vai precisar da legenda. Porque pra gente, no jogo não é dublado em português, é em inglês. Então vai fazer diferença pra gente, sabe? E aqui, pô, é exatamente isso. Agora vai sair bugado pra todo mundo junto. Não vai ser só os coreanos que vai sofrer porque o conteúdo é bugado. E pode até ser que as ideias que são propostas pela comunidade, no final, não deem certo. Mas como a PA já está num ritmo de tentativa e erro há anos e tentando coisas que são simplesmente absurdas e que tem pouquíssimo potencial de dar certo, tentar aquilo que a comunidade está pedindo não seria pedir demais, eu acho, né? Entrando agora nesse setor de soluções e propostas que foram colocadas, eu vou falar algumas coisas aqui que foram conversadas no podcast, mas antes disso eu vou falar um pouco a minha percepção, porque a sensação que eu tô vendo agora meio que generalizada, né, do BDO dentro dos veteranos, é uma sensação que nós aqui no SA já temos há algum tempo, e talvez até por ter sido uma intensificação feita pelo Clube da Luta e a gente ter vivido um cenário competitivo e coisas que a gente queria que acontecessem. Não só o Clube da Luta, Zeus. Eu acho que a frustração começou de toda a galera indie game vazando do jogo, desistindo do... Sabe? Pra mim, quando a PA começou a capar tudo, né? E foi facilitando o jogo no processo, que no passado o cap é bom ter algo pro novato chegar. Mas quando você chega, né, nesse ponto, pô, pra que eu vou progredir minha guia? Eu não preciso disso. Porque o jogo não atualizou os caps. Ele sempre manteve o cap de iniciante. Ele tirou o sentido do jogador veterano. Você tá entendendo? Então meio que tipo assim, cara, hoje eu tô assim, eu amo grindar. Não tô grindando, tô procurando os PVP aí e tal, mas... Quero progredir minha guia, mas pra que eu vou progredir? Pra que, chat? Você vai progredir sua guia? Então o jogo precisa... dá sentido ao indie game de novo. Já facilitou, já tá muito bom o jogo pros novatos, vocês podem estar melhorando, mas deem sentido pra progressão da guia. Pra que eu vou focar ter a guia indie game do jogo se eu não vou conseguir usar a minha guia? Entendeu? Pra que eu vou ter o estresse do RNG? Tá? Nem pra grindar mais, porque os spots é capado. A gente já questiona vários fatores dentro do jogo há muito tempo. A gente já tem um podcast que aconteceu por anos, onde a gente questionava muita coisa do que acontecia também aqui dentro da própria comunidade. Então, a gente já passou por essa fase de fazer propostas, de oferecer feedback, de criticar, de correr atrás, de sonhar que as coisas vão chegar naquele ponto que a gente gostaria que chegassem. Mas o meu maior problema com isso hoje é que eu vejo que o BDO ele está mirando num lugar completamente daquilo que eu gostaria que ele fizesse, ou pelo menos que ele também fizesse.
fizesse, porque o foco do BDO agora é muito claro, ele quer atender o novo jogador, ele quer atender o jogador mais casual, ele quer atender essa galera que tá ali de boa, quer jogar o game sem pressão e quer se sentir dentro do game ainda, e tá tudo bem, cara, tá tudo certo, eles têm que fazer isso mesmo. A questão é que ao fazer isso, a PA tá simplesmente ignorando e negligenciando todo o resto da sua comunidade. E toda vez que ela tenta fazer alguma coisa que é focada nesse grupo em específico dos veteranos, parece uma piada, parece que eles estão fazendo simplesmente para dizer que estão fazendo, porque na prática, satisfazer essa comunidade de veteranos é obviamente muito mais difícil do que satisfazer jogadores novos. Jogadores novos ficam satisfeitos com uma arma nova que é dada de graça, com um cavalo novo que é dado de graça, com milhares de recompensas que aparecem simplesmente Com a Black Star Pen, arma indie game que deram de graça. Dia 12, Exa. Dia 12 do chega a arma nada. nova. Isso já é o suficiente para deixar jogadores que estão chegando agora extremamente satisfeitos, e vocês sabem muito bem disso. Já no endgame a coisa fica bem mais complicada, porque você tem que fazer conteúdos de qualidade, que sejam duradouros, que sejam realmente interessantes para os jogadores, e isso dá bem mais trabalho. Mas olhando para o jogo hoje, não parece que a PA realmente está mirando nesses jogadores, ela está muito Eu também acho, cara, que tem que fazer conteúdo endgame. Porque até o PvE, mano, você pega de exemplo. O Luquita, entendeu? Que é essa região aqui do jogo. Ó. Tá? Só pra você ter ideia aqui. É uma região endgame. Mas você vai nos spots, dá menos dinheiro que outros spots do jogo. Totalmente desvalorizado. Totalmente desvalorizado. Tudo zoado. Pra você ver o cenário tá tão zoado do endgame, cara, eu vou mostrar isso aqui, ó. Tá vendo esse anel aqui? Marca da sombra. Selo Guardião Ancestral. Isso aqui são acessórios do início do jogo que não tem mais utilidade nenhuma no jogo. O valor deles é 13 mil. Tá vendo o Valtara? Isso aqui é um acessório já de grade amarela. Entendeu? Que só perde aí pro Devoreca e Tungrade. Né? Mas ele é um acessório de HP. É 8kk. Então, como um acessório de build de HP, tá mais barato que um acessório do início do jogo. O mercado tá uma zona. Entendeu? Uma zona. O mercado do BDO faliu. Entendeu? Faliu de vez. O jogo vai ter que reformular tudo com... Tipo, vai ter que lançar uma região nova. Entendeu? Por exemplo, essa região aqui que só vai ser PvE, né? Que é a expansão que vai vir dia 12. Vai ter que ter recursos novos. E a expansão de média, que vai ser essa daqui, vai ter o castelo da Disney lá, que vai ser a região dracônica, né? Que eles já falaram lá, mostraram tudo. Vai ter que vir com novos itens repaginados para mudar o mercado e trazer de volta o sistema de encantamento do jogo, porque morreu. Morreu. Tá morto. Entendeu? O Marca da Sombra tá mais caro que o Ruínas, pô. Olha aqui, ó. Marca da Sombra, 12kk e 500. Você vai vir aqui, ó. Entendeu? Deu Ruínas. Ó, no preço do Cadre. Ó, Ruínas, 8kk. Ó, o Crescente, 7kk. Porra, morreu. Tá ligado? muito mais interessado em continuar mantendo os novos jogadores que entram e saem satisfeitos e vida que segue, pelo menos. Então, honestamente, enquanto eu não perceber que a PA realmente está criando um foco real na parte veterana, né, da sua comunidade, não dá para esperar que muita coisa realmente vai acontecer, porque tudo que ela faz é para satisfazer os novos jogadores, o jogador casual, o jogador que tá tranquilo. E o que acontecer com o veterano, meio que ele que lide com isso. Com essa postura, que é o que a gente vê acontecendo ao longo dos últimos anos, dificilmente alguma coisa realmente interessante vai acontecer no setor dos veteranos do game. Com relação às soluções para o PvE especificamente, Um bi em ruínas, será que eu faço um pen? Não vale a pena o gasto, cara. Vai gastar stack nisso? falando da parte de desafios, não tem muito o que fazer. Tem que se fazer bons chefes, desafiadores, épicos. Aí é um trabalho que é muito simples em termos de explicação. A gente quer um chefe que seja difícil de fazer, que seja épico e que tenha uma recompensa satisfatória. Eu acho que são 3 pilares muito simples para isso, mas que aparentemente são muito difíceis da PA conseguir executar. Além disso, os conteúdos que Cara, e pior que não é difícil executar, cara. É só o BDO reformular um pouco o modo. Eles têm que acabar. Ah, tudo tem que ser no mapa. Por exemplo, eu já cansei de dar uma justificativa isso aqui, ó.
O BDO, você tem os pergaminhos de formações. É isso aqui, ó. Você tem o Língua Ancestral, Fragmento de Ruínas, o livro e o Boneco de Manchão. Tudo isso aqui é inútil. Inútil. Você perde muito tempo para fazer. Eu dei esse feedback tem uns 3 a 4 anos, tá? Deles criar um sistema que você vai até o local, entendeu? Ou uma interface. E você vai ter uma interface, tipo igual qualquer jogo tradicional. Você vai ter um modo solo e a dificuldade é a quantidade de pergaminho que você coloca. Olha, 5 pergaminho, 25 pergaminho é o nível 1, entendeu? 50 pergaminho é o nível 2, dificuldade, e 100 pergaminho é o nível 3. Isso é o modo solo. E seria uma mini raid, porque todos esses boys aqui têm instâncias. O pergaminho são 2 instâncias, a Ruínas é 3 instâncias, o livro é 3 instâncias, o Boneco de Manchão, se não me engano, são 2 também instâncias. Então dá pra você criar uma DGzinha, uma raidzinha curta, para tornar mais divertido fazer isso. Você tá entendendo? De uma forma legal, mais atrativa e menos chata. E daí você abre para fazer em PT, dando mais recompensas no mesmo sistema de dificuldade. 25 pergaminhos de cada um, entendeu? Para nível 1, 50 pergaminhos de cada um para o nível 2 e 100 pergaminhos de cada um para o nível 3. Você poupa tempo e reutiliza o conteúdo. A mesma coisa fazer com os boys de rachadura. A mesma coisa fazer na arena PvE, sabe? Transformar tudo em mini raids, sabe? Dar utilidade, trazer uma dificuldade nova para RDG, que não tem sentido. É simples. O feedback foi dado há muito tempo. Mas aí, cadê? Será que o ego deles vai deixar? Já existem no jogo, precisam de atenção também contínua e de evolução contínua. As dungeons que já existem no jogo, que são muito boas, mereciam já um outro nível. Nós temos o nível Exatamente, tem que parar de criar classe nova e focar no que eles prometeram. Eu quero ver a Arena X1 como é que vai ser. easy, o nível normal e o nível difícil, mas A um Guerra nível Marítima extreme, nunca por veio, exemplo, só já ficou na seria promessa. muito bem-vindo para o nível que os jogadores atingiram de equipamento. O foda que, apesar de ver vários MMO recentes, BDO continua sendo mais interessante pra quem gosta de MMO. Só precisa de um upgrade urgente no conteúdo. Pior é saber que a PA tem esse cast, não é à toa que vão lançar um novo jogo. Eles vão fazer agora, pô, porque vai lançar na China, então a PA vai ganhar muito dinheiro. Eles vão ter que fazer isso aí. O plano deles era só esperar até sair na China. Mas assim, cara, e chega a ser vergonhoso o BDO não ter um concorrente direto. Sabe? Hoje em dia, se você é novato, você não conhece, tá vendo esse vídeo aqui, o BDO é o melhor MMORPG pra se começar a jogar. A tua frustração vai acontecer lá pra frente, quando você chegar no endgame, se você chegar e não quitar antes, porque você, sei lá, apareceu um jogo melhor, saiu um jogo do momento aí, e assim por diante. Você tá entendendo? Porque quem tá com essa frustração sou eu, que tenho 47 mil horas, é a galera que tá no endgame ali com 15, 20 mil horas. É a galera competitiva, é a galera que gosta do jogo, quer ver o cenário, entendeu, ativo. É essa galera que tá broxante. E é tão chato, porque pra gente que joga o BDO, você não vê outro MMO pra jogar. Vai vir o Troninho Liber, entendeu? É um jogo bonito graficamente, mas o combate nem se compara ao BDO. Por mais que lá tem muito conteúdo pra se fazer, né? Mais que o BDO em termos de PVP, mais estruturado, mais otimizado. Não tem um combate do BDO. Então a gente já se adaptou com um sistema que não tem um concorrente. É complicado, entendeu? Não tem concorrente direto porque é o único que tem PVP Open World. E o jogo tem um catch por causa do combate. Exatamente, Corin. É complicado, cara. Renovar essas mesmas dungeons com novas mecânicas, novas recompensas, até mesmo um sistema de temporadas para elas com recompensas de cosméticos, por exemplo, seria extremamente interessante, adicionando um novo nível de dificuldade para elas. E obviamente trazendo a quarta DG que foi prometida e nunca chegou. Para os diversos outros conteúdos PvE que a gente tem no jogo, isso pode incluir até mesmo os spots do jogo, recompensas horizontais seriam muito bem-vindas. Cosméticos que existem em pequenas porções no jogo já estão lá e são muito bem recebidas pela comunidade. Você matar um World Boss e poder dropar algum tipo de cosmético, você... Não só isso, cara. Eu não entendo até hoje porque cada World Boss não tem um traje. Porque cada World Boss não tem um pet. Por quê? Dá um sentido pra fazer. Cara, você matar o Kizarka 100 vezes, você pega um pet. Você tem chance de fazer um traje, mas dropar o traje, a peça do traje do boss.
Você tá entendendo? Eu não entendo por que não tem um traje da Caranda, um traje do Kizarka, entendeu? Tem aquela árvore de Trent que nasce lá, um traje do Quint, um pet. Tem que ter na RDG e no conteúdo PVP. Eu não entendo porque não existe um token que você troca por recursos de pérola. Pô, será possível o jogo dar traje, o jogo dar pacote econômico, o jogo dar um monte de coisa? Porque nesses conteúdos de DG e nesses conteúdos de PVP não tem um token que você pode pegar esses itens. Vocês já dão de graça. Vocês vão motivar a galera a correr atrás de fazer, tanto do PVP da RDG, quanto do PVE da RDG, quanto do PVP da Node, SIG, RBF. Mas não, só dá coisa inútil pra ficar acumulando teu inventário. E no spot tem um cosmético raro, tem um tesouro raro, tem os chefes de campo também. Então, tudo isso seria muito bem-vindo e faria com que os jogadores se movimentassem também para esses conteúdos. As próprias dungeons terem conteúdos ou recompensas, na verdade, únicas que dropam apenas nelas e podem ser raríssimos, o que faria com que os jogadores tivessem que refazer essas dungeons várias vezes para conseguir dropar algum cosmético, né, exclusivo delas, já seria o suficiente para movimentar tudo isso, porque muitos conteúdos são bons, só que todos eles são baseados em silver por hora, e se é silver por hora, você vai fazer, obviamente, no lugar que é mais tranquilo de você fazer, não tem por que você ir para o lugar mais difícil do jogo se ele não te dá mais silver por hora do que o lugar que é mais tranquilo de você fazer, que é um... Aí, ó, a raid da Black Star, que nunca chegou. Porque foi no lançamento do Rachachim. Você já viu esses monstros aqui? Nunca veio. Aqui é a raid do Black Star. Spot no mapa aberto. E sinceramente eu acho que o BDO já dá muito silver por hora em diversas frentes do jogo. Tá na hora dele começar a dar recompensas diferentes para os jogadores. E eu acho que a progressão horizontal seria a solução para isso. Exatamente. E muitas pessoas também Concordo, no podcast, eu acho que concordo todas elas com você. concordaram muito com isso também, que esse tipo de recompensa seria muito bem-vinda para o jogo. E se viesse ainda com a adição de chefes que são realmente desafiadores, ou pelo menos algumas situações assim, seriam simplesmente sensacionais. O jogador... Aí sim, se a PA trabalhar esses conteúdos nessas recompensas horizontais, tudo como a gente tá falando no vídeo, aí o BDO vai deixar de ser um jogo somente focado em PVP. Porque hoje você não tem tanto esses conteúdos e o conteúdo pra mim tá tudo fuleiro de PVE. Pra mim o conteúdo do jogo hoje é PVP e pronto. Entendeu? Os conteúdos eu nem faço. Eu não perco nada por não fazer ADG, eu não perco nada por fazer o boss lá. Não perco nada. O que é que tem? Qual é a recompensa que tem boa pra me pegar? Cron? Pedra Cron? Entendeu? Os acessórios de 9kk? 7kk? É isso? Vou fazer DG pra isso? Entendeu? Vocês estão entendendo agora? Então, pra mim, o único conteúdo que tem, e eu gasto dinheiro pra caralho, é o PVP. Jogadores da Coreia até sugeriram eventos dinâmicos no mapa, como invasões em cidades ou chefes que aparecem em lugares específicos em momentos aleatórios para os jogadores terem que se juntar, vencer aquela batalha com alguma recompensa interessante, o que é super da hora, e a gente sabe disso por outros jogos que a gente já conhece, mas sinceramente... E, inclusive, Zeus, não acabei nem deixando tu concluir aqui, a PA prometeu há muito tempo que iria acontecer uma invasão, tanto do dragão dentro da cidade de Calfil, entendeu? Quanto o príncipe, que é o da lore de Serendia, e seria uma guerra atacando Calf e a gente teria que defender. Isso nunca veio. A PA prometeu muita coisa, cara. Muitas ideias, mas nunca botaram em prática as ideias boas. Sinceramente, pelo que eu já conheço e vejo da PA agora, acho que é muito difícil que aconteça. Com relação ao cenário das guerras e do PVP em si, é um cenário que nesse momento agora está extremamente caótico, porque quase tudo está com muitos problemas. Nós temos a Arena de Solari, que é a arena ranqueada, ela tem os problemas dela. Nós temos a Arena de Asha, que é a arena que a gente usa para fazer campeonatos, ela tem os problemas dela. Nós temos o cenário de guerras diária, que tem também os seus problemas. Tem o cenário de Sieges, que acontece uma vez por semana, tem problemas. Tem a Guerra das Rosas, que acontece a cada 2 semanas, tá com problema também. Nós temos um servidor de Asha, nós temos o servidor de Asha anônimo, ambos estão com seus problemas também. O cenário de PVP é um caos completo nesse momento e a PA parece que não faz a mínima ideia de como começar a resolver isso. E para... O cenário de PVP só tá funcionando no SA porque a comunidade se uniu pra ter PVP, pra ter GVG, entendeu? Pra ter Node. Porque senão não tinha não. Entendeu? Se a galera fica no desânimo e não vai querer se divertir no jogo, fodeu. Mas não é porque o sistema tá bom. Porque a gente quer se divertir, a gente tá de saco, porque não tem nada pra fazer no jogo.
Tu tá entendendo? Tá um descaso mesmo, tá? Olha, tá... Eu não sei nem como falar, não tem nada. Culminar todo esse problema, nós temos um balanceamento de classes que foi feito, mudando completamente os metas do jogo com relação a poder de ataque e poder de defesa, onde todo mundo começou a ter muito mais defesa do que tinha, então todo o cenário mudou, todas as classes mudaram completamente e não está exatamente agradável agora todas as classes estarem extremamente tankers, ou as classes que são muito tankers agora ficaram fortes demais e mais fortes do que elas eram já, na verdade. Então E acabou matando 90% das classes assassinas e desbalanceando totalmente o jogo. sinceramente, meus jovens, com relação ao PVP do jogo, o BDO agora precisa de alguém com muita coragem para sentar e dar um resetão em tudo assim que tá acontecendo no jogo, porque agora nós temos realmente um emaranhado de problemas, um acumulado em cima do outro, e resolver uma coisinha aqui ou outra ali simplesmente não tem efeito praticamente nenhum se não tiver um plano, né? Se não tiver um plano de execução de vamos começar por aqui para chegar até aqui. Temos que torcer pro sucesso do Throne and Liberty pra água bater na bunda da PA. Sim, foi. Já perderam a representante da PA, né? A garota que fez todo esse processo de interação do NA, todos esses eventos diários, toda essa comunicação do GM que ajuda a manter o jogo vivo. Ela foi pro Throne and Liberty. Entendeu? A pessoa cabeça da PA América foi pro Throne and Liberty. E ela teve uma carreira de sucesso dentro do BDO. Não é então que ela transformou o NA europeu como sua maior fonte de renda, mais que a da Coreia. Só para vocês terem ideia. Então essa pessoa saiu do BDO e foi para NCSoft, pro Throne and Liberty. Então todo esse sistema de interação, de eventos de GM, tudo que o BDO tem, que é único hoje, ela vai com certeza trabalhar no Throne and Liberty, né? A JJ. Exatamente. Irmão, vai ser uma correção aqui, essa correção estraga essa aqui tem que consertar, essa daqui estraga de cá e fica uma estragando a outra e fica essa confusão absurda que a gente tá agora. Se não houver uma direção realmente no que fazer com relação ao PVP para que tudo faça sentido, para que tudo se alinhe, meu amigo, vai ser complicado. E no final de tudo, parece que existe um certo consenso também que esse é o grande problema do BDO, direção. Nesse momento, tudo está na mão do senhor J, que é quem toma as decisões e define. J, que hoje ficou conhecido como J de Moraes, o defensor do sistema que você não pode matar jogador PK Red, porque se você for caçar eles, vai ser tido como perseguição. É, cara, tá foda. O PVP tá foda. O PK Red pode matar todo mundo sem sofrer nenhuma punição. Mas se você for caçar o PK Red, você pode entrar em maus lençóis e tomar um ban por perseguição. O J de Moraes está atacando novamente. Define os caminhos que o BDO vai tomar. E sinceramente, pra mim, é aí que tá o problema pra todas as coisas. Ou o J muda e começa a ser uma pessoa mais flexível e que ouve a comunidade e tenta realmente chegar em algum caminho que está sendo solicitado por ela, ou alguém tem que mudar o J, porque do jeito que tá, isso aqui tá virando uma bomba relógio. Eu ainda acho que o Black Desert Online vai ficar vivo por muito tempo, apenas com a sua comunidade de jogadores iniciantes, jogadores mais casuais, jogadores que entram e saem do jogo com mais frequência, mas eu vejo que, inevitavelmente, pelo que o passado nos conta, que uma empresa que ignora os seus veteranos, ou ignora, na verdade, qualquer setor do seu jogo que tem importância dentro dele, inevitavelmente acaba explodindo de algum jeito. Isso de fato é muito triste, cara. Assim como vários outros jogos, BDO é um jogo que tem um potencial absurdo, cara, e poderia muito bem contemplar todos os seus grupos, contemplar jogadores que são focados em PVP, contemplar jogadores que são focados em PvE, contemplar jogadores mais casuais, life skillers, jogadores que querem apenas passear pelo belíssimo mundo do jogo. Dava pra todo mundo ficar tranquilo, satisfeito, cada um no seu quadrado, feliz, progredindo sem muitos problemas, mas sinceramente não dá pra entender exatamente como a PA quer fazer isso ou se sequer ela quer fazer isso. Tá muito claro que falta direção no jogo, não existe um plano real de aonde a gente quer chegar, como a gente quer fazer todos esses grupos interagirem. Parece que é só vamos fazer aqui o básico e o simples que agrada
uma grande parte desse grupo, que são jogadores novos, jogadores mais casuais, porque, novamente, é muito fácil agradar essa galera. E vamos tentando colocar alguns band-aids ali nos outros grupos e vamos ver o que acontece com base nisso. Vamos esperar por um milagre. Parece que é isso que a gente tá vendo, a expectativa de um milagre, de alguma coisa que vai fazer e vai... Opa, deu certo agora, deixa assim que tá funcionando. E é por isso que eu continuo meio distante do jogo nesse momento, continuo observando, acompanhando tudo que tá acontecendo. Sou muito grato pelo BDO, cara, pela PA também, por tudo que a gente já fez aqui, tudo que a gente conquistou com o canal e aonde a gente chegou. Teve muita coisa da hora que aconteceu no BDO, mas a situação do jogo nesse momento realmente não tá muito empolgante para quem é um veterano, para quem já tá no jogo há muito tempo, ou até para quem tá querendo progredir e evoluir no jogo e ver, né, o que tá acontecendo lá na frente. Então, por hora, meus jovens, a situação é essa. Eu tentei, assim, compilar muito dessas 3 horas de podcast, muita coisa foi dita lá, então quem tiver interesse, acessa o link aí, tenta acompanhar lá em inglês. Eu vou tentar continuar participando disso, porque foi bem interessante, apesar do cansaço. Eu tô aqui desde as 1h da manhã, dormi muito pouco hoje para não desregular ainda mais o meu sono, mas meio que valeu a pena. Foi muito da hora fazer parte disso, então vamos ver se a PA enxerga, né, essa insatisfação e começa a se movimentar de alguma forma com relação ao BDOzinho. E é isso, deixa aí nos comentários quais são os pensamentos de vocês sobre tudo isso, não deixe de interagir com esse vídeo, like, dislike, compartilhamento, tudo isso é extremamente válido, me ajuda demais também a levar essa palavra, né, pela frente aí no YouTube. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, clica no sininho marcando todas as notificações e também interaja para você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Nesse canal aqui eu tô tentando concentrar tudo que é relacionado a MMOs, MMORPGs de forma geral, onde a gente tem concentrações maiores de jogadores, e eu tô com outro canal que já tá há um tempo, mas tá meio parado, que é o Games a Fundo, onde eu tô alimentando com assuntos mais relacionados a jogos mais single player, ou jogos que são multiplayer, mas não tão massivos assim. Recentemente eu postei lá o meu primeiro review sobre o Black Myth Wukong, então se você tem interesse em ver a minha opinião sobre jogos com essa pegada, tem um outro canal onde eu tô alimentando com esse tipo de material, e agora é meio que eu achei já uma formulazinha para continuar fazendo isso lá. Então, vou deixar o link aqui na descrição, junto com outros canais também aqui do nosso Ghosts Verso. Siga lá tudo que foi interessante para você. Tem meu TikTok, meu Instagram e meu X também aí, segue lá e a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço pra vocês e eu fui. Pronto, Zeus. Bom, gente, esse aqui foi o react aí, tá? Não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no Zeus, ativar o sininho pra ver os vídeos dele, tem um conteúdo muito bom. É, cara, é isso, cara. Esse aqui foi a parte 1, né? A gente tem a parte 2 pra assistir ali. Se você curtiu, deixa o like, entendeu? Se inscreve no canal, ajuda a gente a bater 3.000 inscritos. Falta pouquinho pra gente tá batendo 3.000 inscritos. Então, até o próximo react. Valeu. Fui!